Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Marcelo TI e esse é um canal que te ensina programação. Hoje, nesse vídeo, nós estamos falando, nessa série que eu estou gravando de vídeos agora, sobre programação orientada a objeto. E nesse vídeo, exatamente, a gente tem um assunto de herança, que é um assunto de de muita importância dentro da programação orientada a objeto, devido ao seu alto índice de reusabilidade dos seus objetos, dos seus métodos, dos seus atributos. Então é um assunto muito pedido, então a gente está falando sobre ele aqui hoje. Vou direto ao código aqui, vou criar um projeto novo para poder mostrar para vocês como que a gente pode aplicar a herança na prática, ok? Então vamos lá. Chegando aqui no projeto, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, deixa eu dar uma limpeza nisso aqui, beleza. Vou criar uma classe, e essa classe eu vou chamar ela de animal, ok? Que vai ser a minha super classe, minha classe principal. Vou criar também uma classe chamada cão, e também uma classe chamada gato. Então, o que vai acontecer? Nós iremos aqui usar a classe animal como a classe principal, como a nossa superclasse. E a classe cão vai consumir a classe animal e a classe gato também vai consumir a classe animal. Aqui nesse contexto, eu poderia entender assim, que a classe cão e a classe gato são classes mais específicas e a classe animal um pouco mais genérica. Então, por exemplo, para todos os meus animais, eu preciso saber a idade deles, então eu vou colocar na classe pai. Para todos os meus animais, eu também preciso saber o nome desse animal, então eu vou colocar na classe pai, para que depois os filhos venham e peguem esses dados aqui. Vou criar aqui um construtor, e esse construtor vai ser responsável por capturar os dados que vão alimentar idade e nome, tá? Então o construtor vai fazer o papel do método set, que é o método que captura as informações, tá? Então aqui, ó, int idade, que é o que eu vou precisar, e string nome, ok? Então eu chamo a minha idade e recebe a idade. Isso aqui é o seguinte, ó. Como eu quero capturar, quando eu criar um objeto, a idade que eu vou dar para esse objeto e o nome que eu vou dar para esse objeto, porque aqui no sistema, como que eu controlo os objetos diferentes que eu tenho que criar? Por exemplo, eu tenho 10 cães. Como que eu controlo a diferença entre os cães, né? Porque tem um cão de uma raça, tem um cão de outra, tem um cão que tem uma idade, tem um cão que tem outra idade. Mas então, como que a gente faz isso? Cada objeto que a gente criar, que vai ser um cão específico, eu peço para que você passe para mim, na hora de criar esse objeto, a idade. E aí eu pego essa idade, que é uma variável aqui, que eu crio local, essa daqui, ó, e faço com que esse valor passe para o meu atributo, que o meu atributo é que captura realmente as informações de cada um dos animais. É ele que vai guardar, na verdade, né? E esse outro aqui, ó, é os dados que eu vou passar por captura, que é aqueles que a hora que eu estiver criando o objeto, eu tenho que passar. No lugar aqui de idade aqui, ó, ele vai esperar que você passe um valor. No lugar aqui de string nome, ele vai precisar que você passe o nome do animal, ok? Então, ó, esse aqui passa o valor para esse aqui. Por isso que o this está nesse. Porque para você ter a referência de quem é o da classe e não quem é o do método, ok? Então aqui, ó, se a gente for pegar grosso modo, ó, uma variável local passando os dados para uma variável que é global dentro dessa classe aqui, por exemplo, ok? Seria mais ou menos essa a ideia. Só que aqui não é, eu não vejo como global
eu vejo no sentido global aqui de que eu posso usar esse atributo aqui em qualquer lugar da classe. Esse outro aqui não, esse outro é só dentro desse método. Então, por isso que eu estou dizendo que é global. Mas, na realidade, o nome correto disso aqui ó, é atributo, que são os atributos do objeto. Tá? E aqui é a mesma coisa que o set, o método set faria. Né? Então, na realidade, é uma captura de valores. Perfeito? Então, tá aí. String nome, entidade. Beleza. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um método para que outros... para que aquele que consumir essa classe, ou seja, os filhos da classe, possam usar esse método. E esse método aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, ele vai ser um método tipo void, que não tem retorno nenhum, e eu vou chamar esse método de emitir som. Quer dizer que esse animal está emitindo um som. É isso que eu quero representar aqui nesse método, ok? Então, o que eu faria? Eu vou colocar aqui só um texto, só para poder vocês entenderem do que se trata, porque você pode construir o método com todas as suas especificações que ele tem que ter. Nesse caso meu aqui, eu só vou emitir um texto. Estou falando assim, ó, o animal, e aí, que animal é esse? Eu vou pegar pelo nome, ó. Então, eu vou falar, ó, this.nome, ok? Está emitindo um som nesse momento. Deixa eu abrir aqui para ficar um pouco mais claro. Então, esse método aqui, emitir som, vai pegar o nome que você passar aqui, que joga esse nome para cá, que é esse aqui, e que eu venho e capturo ele aqui, ó. Tá vendo? Para mim usar ele aqui. Beleza. Então, por enquanto, vamos fazer uma coisa mais simples para poder a gente conseguir fazer mais exemplos. Então, aqui em cão, quando eu quero usar o conceito de herança, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa é usar a palavra extends e chamar qualquer classe de que eu quero herdar, a minha superclasse. No caso, a minha classe animal. Então, cão é filho de animal. No começo, ele já deu um erro aqui para mim. Estou falando, ó, create, construtor e tal. Ou seja, ele entendeu aqui que na herança que o meu construtor do pai está sobrecarregado. É obrigatório usar esses dados aqui. Então, se é obrigatório, eu não vou obrigar com Java. Eu simplesmente vou fazer o que ele quer. Ó, consegui aqui construir o meu cão, que é o meu atributo, o meu método construtor, que tem como parâmetro de obrigatoriedade a string, a idade e o nome. E esse super aqui é que vai conseguir usar o mesmo construtor lá do pai. Ok? Agora, se eu quiser alguma coisa específica minha, eu posso fazer o seguinte, ó. Private string raça, por exemplo. É algo que só o cão tem. Animal não tem a raça aqui, tá? Apesar de que eu poderia colocar aqui também, talvez eu poderia passar a raça de cada um, mas eu quero usar ela local só para cão. Então, beleza. Se eu tenho ela aqui, eu tenho que usar obrigatoriamente o meu construtor como se eu tivesse nada, como se ele tivesse vazio, para que eu passe o dado para você saber qual que é a raça do animal. Então, olha, aqui não muda nada. Quando eu tenho um atributo próprio, eu tenho que usar ele aqui. Então, ó, this.raça recebe essa raça que eu estou te passando aqui. Perfeito? Então, beleza. O construtor agora tem os dados que são obrigatoriedade que o pai pede e aqui a raça que é só minha, que só eu que faço. Vou criar um método aqui, ó, público void e vou chamar ele de info cão. Um método só de cão, tá? Não é nada do pai, é só minha. Mas eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar esse método de informações do cão aqui e vou passar os dados que você me entregar. Então eu vou falar assim, ó. O nome do cão é. Eu vou dar um espaço e aqui eu vou fazer assim, ó, this ponto. Na realidade eu queria passar o this.nome, mas viram que não apareceu aqui? Ok? Por que que não apareceu aqui? Porque eu não tenho como pegar algo aqui, ó,
de animal, como se diz o nome e a idade aqui, se eu não tiver um acesso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um método get aqui. Então, ó, deixa eu ver onde que eu tô. Isso aqui é do público emitir cão. Aqui a minha classe. Aqui, deixa eu colocar um aqui. É porque na realidade eu tô. Isso, eu não estava enxergando ele aqui, que ele estava por fora. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Uma das facilidades de se usar o IntelliJ, né? Me perguntam às vezes, você faz no IntelliJ, eu não poderia fazer no VS Code? Pode, mas uma das facilidades são as ferramentas que eu tenho aqui para poder me ajudar. Então eu clico aqui só com o direito, vou em Generate, Getter, e aí eu posso, ó, automaticamente eu posso criar os métodos. Ele cria para mim. Eu não preciso criar na mão, caso eu não queira, ok? Mas isso é apenas utilização. Você pode usar o que você quiser, até bloco de notas o Java compila, ok? Então agora, ó, o que eu vou fazer? Eu vou dar um this, ponto, get nome. Eu nem precisaria desse this aqui na realidade. Ó. Se eu quiser, ó, porque está vindo lá de pai, eu posso usar direto aqui. Então o nome do cão é esse. Então aqui ó, eu vou copiar esse cara aqui para poder ser mais rápido para a gente. Então aqui eu quero a idade do cão. Ok? E aqui eu quero a raça do cão. Ó, pronto. Exatamente assim, ó. Eu vou usar ele como raça, até, tá? Esse terceiro aqui. Então, o primeiro é o nome, o segundo é a idade. Então, eu vou fazer assim, ó. A idade do cão é... E aqui eu busco pelo get correto, que é o get idade, que está lá no pai. E aqui, esse cara aqui, ó, ou eu posso pegar direto do atributo, ou eu posso criar um get. Mais seguro eu pegar pelo get. Então eu vou gerar um get aqui para raça. Gerei o get raça aqui. E agora eu só vou chamar ele aqui, ó. Só pego ele. E aí eu pego as informações do cão, ok? Desculpa. Agora aqui o seguinte. Em animal, eu tenho um método aqui chamado emitir som. Eu quero usar ele aqui também. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó. Eu posso tentar chamar ele pelo nome. Achei pelo nome e ele já vai vir para mim aqui se eu conseguir chamar. Digitar o nome correto, é claro, né? Para me chamar. E ele vem com essa palavra override aqui, que é sobrescrita, porque esse método não foi criado aqui. Mas ele vai ser executado mesmo sendo de pai. Lembre-se, nós temos uma herança aqui, extends animal. Então eu pego o que pai tem e posso usar aqui para mim. Beleza? Então, ó, se eu voltar aqui, ó, vou criar agora um objeto de cão, ou seja, vou criar como se eu estivesse cadastrando um cachorro no sistema, um cãozinho novo aqui, né? Então, new, chamo o construtor, ele já vai me pedir a idade, esse cão tem 2 anos, o nome dele é Totó, ok? E a raça desse cão é vira-lata, ok? A raça mais comum que a gente tem aí. Perfeito. Agora o Totó, ele pode, aqui ó, eu posso pegar as informações do Totó. Então se eu rodar isso aqui agora, ó, eu vou ter as informações que eu passei para o objeto Totó, ok? Então, ó, o cão, o nome dele é Totó, a idade é 2 anos e ele é da raça vira-lata, ok? Posso também fazer o seguinte, ó, Totó, ponto. E aqui eu posso pegar esse método emitir som também, que eu declarei lá na classe, que eu puxei na classe do cão, ó. E no final ele até mostra, ó, o animal Totó está emitindo um som. Então, ele pegou o nome corretamente. Se eu quisesse criar um novo objeto aqui, ó, de cão, olha como é fácil. Se eu vier aqui e criar um outro objeto, que seria como se eu estivesse cadastrando um novo cachorro, por exemplo, aqui o nome de cachorro, Totó, vou pôr aqui cão 2, só para poder ser diferente. Aí a idade desse cão 2 aqui é 1, o nome desse Totó aqui é Caramelo, por exemplo, e vira-lata também. Aqui agora, esse cão 2, ó, cão 2,
tem as informações do cão, e esse cão 2 aqui também emite o som. Agora eu consigo pegar os dois. Deixa eu fazer uma coisa aqui, só para separar, para vocês entenderem que eu tenho uma divisão no código aqui, só para não ficar muito em cima uma coisa da outra, tá? Então vou imprimir um texto no meio dos dois, para não misturar as informações. Então aqui, ó, é o seguinte. O primeiro, ó, é o Totó, ele tem 2 anos, ele é um vira-lata, e o Totó está emitindo um som nesse momento, beleza. O segundo, o nome é Caramelo, a idade dele é 1 ano, ele também é um vira-lata e o Caramelo está emitindo um som. Ou seja, consegui usar os objetos de herança que tem em pai no filho. Agora, presta atenção, se eu tiver aqui o gato, para fazer a herança, o contexto é o mesmo. Extends, qual classe que eu quero estender, ele vai me pedir a obrigatoriedade do construtor, eu vou criar o construtor aqui e tudo bem. Aqui eu vou fazer um pouco diferente. Aqui eu só quero o seguinte, ó. Eu só vou emitir o som e vou pegar os dados que estão lá no pai apenas, ó. Só vou passar a idade do gato e o nome do gato e vou dizer que esse gato tal, pelo nome, está emitindo um som. Ou seja, eu vou fazer um pouco diferente do que eu fiz aqui em cão, para justamente vocês perceberem que aqui na hora de fazer a herança, eu faço essa herança aqui, mas eu faço essa herança da forma que me convém. Não, é claro que eu sou obrigado a usar o construtor na parte que aqui na classe pai ele pediu, mas eu posso simplesmente fazer diferente, como eu fiz aqui, ó, eu inseri um item a mais. Aqui em gato eu quero cadastrar apenas assim. Então se eu vier aqui, ó, deixa eu separar aqui os cães dos gatos. Então vou pegar isso aqui e vou separar. Opa. Ctrl. Ixi. Peraí. Aqui, pronto. Vou criar um gato, ó. Esse gato 1 é igual a new gato. Passa primeiro o quê? A idade do gato. O gato tem 3 anos. E aí, qual que é o nome do gato? É o Xaninho. Xaninho, beleza? Então tá aí. O gato 1 ponto pode, né? Eu posso pegar aqui, ó, o emitir som, ou eu posso fazer também o gato 1 ponto buscar aqui o nome, pegar a idade, né? Só que eu não tenho o método de informações igual tem o infocão aqui, mas eu posso fazer assim, ó. Quer ver? Eu vou até copiar para ficar mais rápido. Eu posso simplesmente fazer assim, ó. Ctrl V. O nome do gato é e dá aqui, ó, ao gato get nome, ó, gt1 ponto get nome e depois emitir o som, tá vendo? Então vamos rodar esses caras aqui para a gente ver qual vai ser as diferenças, ó. Então o cachorro 1 é o Totó, o cachorro 2 é o Caramelo e o gato, olha, o nome do gato é Xaninho e o animal gato está emitindo um som agora, o gato está miando, né? Então, só para vocês conseguirem perceber que eu posso usar a herança de um jeito que é específico para o objeto. O cão puxou os dados e inseriu mais uma informação. É o jeito dele de trabalhar. O gato só puxou os dados. Então, herança é reutilização de código. Eu escrevi menos código, um código organizado, dentro dos conceitos de que o pai tinha, o que o filho quis e o que o filho adicionou. Ou o que o filho também não adicionou, igual no caso do gato, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê no próximo vídeo. E até uma próxima.